Segundo especialistas da área social, psicológica e membros religiosos, a droga é um mal que se apodera cada vez mais das pessoas, atingindo primeiro o corpo, depois o caráter, prejudica as amizades, a família e a sociedade. Cenas como esta se tornaram muito comum porque mais e mais pessoas moram nas ruas, o que leva as famílias e a sociedade a excluí-las. O que podemos fazer para combater essa situação de degradação do ser humano? Nós estamos no ar com o programa Mulher Mais. Boa noite. E nós estamos recebendo aqui a Luciana Galiza. Ela é membro da comunidade Mãe da Esperança. E nós vamos falar sobre essa situação que hoje tem se tornado comum nas ruas de Pirapora, que são os moradores de rua. Boa noite para você, Luciana. Boa noite a todos os telespectadores, a paz de Jesus e o amor de Maria, a todos que estão nos assistindo. Amém. Luciana, nós trouxemos você aqui porque nós temos acompanhado os trabalhos da comunidade Mãe da Esperança. E a gente tem percebido o trabalho que vocês vêm desenvolvendo junto a essas pessoas que estão nas ruas, né? Sim. Só que existe uma dúvida muito grande. Por que o número dessas pessoas, porque tem crescido tanto, né? Mais e mais a gente percebe que as ruas de Pirapora hoje, nós temos mais pessoas nas ruas, pessoas dormindo nas ruas, nós temos mais pedintes nas ruas. Só que em conversas, né, que a gente ouve lá na comunidade, nós ouvimos dizer que pedinte e mendigo são diferentes, né? Morador de rua e hóspede de rua. No contexto geral, o que significa essas coisas, Luciana, e qual a diferença de um para o outro? Bom, Irani, primeiro dizer que a comunidade católica Mãe da Esperança, ela tem acolhido essas pessoas sem distinção, né? Nós acolhemos aqueles que têm fome. A princípio o projeto era para acolher os sofredores de rua. Só que ao recebê-los, nós percebemos que 90% das pessoas hoje que estão nas ruas de Pirapora não são sofredores de rua, não são moradores de rua. Na verdade, todos moradores. Mas o mendigo mesmo, aquele que não tem casa, hoje em Pirapora, é uma porcentagem mínima, pequena. Muitos deles têm casa, sim, têm família, sim, e a raiz, para nós, comunidade Mãe da Esperança, é uma raiz muito mais profunda do que qualquer tipo de associação, qualquer tipo de política possa entender. São coisas, são raízes da alma, são raízes profundas, que não deixa também de estar atingindo o social. Né? Mas esses moradores de rua que vocês têm acompanhado, todos eles são usuários de drogas? Eles estão nas ruas por causa das drogas? Também, nem todos. Alguns pelo fato de serem alcoólatras, alguns nós recebemos, inclusive, por serem soropositivos, portadores do vírus HIV, e a família não entender o que é essa doença e, infelizmente, colocar à margem esse membro da família, né? Nós temos esses casos lá também que nós recebemos. Nós temos pessoas que têm problemas com o alcoolismo, somente com o alcoolismo, inclusive idosos, que é uma das coisas que nos corta muito o coração. E temos adolescentes, e inclusive é um número muito pequeno. O de adolescentes é um número mínimo. É a maioria adultos, idosos que passaram a ser usuários do crack, de outras drogas, depois desta idade, né, já na terceira idade, inclusive, por problemas que são imensos. Se nós formos relatar aqui esses problemas, a gente teria que ter não só um programa, mas vários, porque a falta de emprego é uma ramificação, Irani, é uma coisa que vai puxando a outra e vai criando ramos que, assim, chegam a ser extensos. Quando você fala que a raiz do problema ela é mais profunda e que muitas pessoas, inclusive soropositivos, estão morando na rua hoje porque foram excluídas primeiramente pela família. O que significa essa raiz profunda e o que leva, né, uma família a colocar um membro, né, da família
adoentada, precisando de acolhimento mais do que nunca, colocar essa pessoa para fora de casa à mercê do mundo? Olha só, a ignorância, né? Não conhecer o que é a doença é um dos fatores que levam a família a colocar à margem essa pessoa, esse membro, e aquele membro se sente excluído dentro de casa, se sentindo excluído dentro de casa, ele vai procurar nas ruas a droga, os amigos, o álcool. Muitas vezes, então, eles não são colocados nas ruas, eles preferem ir para as ruas. Esses que nós atendemos, eles relataram para nós que preferiam estar nas ruas. Hoje, eles preferem estar na comunidade conosco. E quando você falou que os adolescentes é um número menor, né? Sim. E até mesmo andando nas ruas de Pirapora, a gente percebe que o número de adolescentes que estão na rua é um número menor do que os adultos, porque hoje a gente vê que são pessoas acima dos 40 anos que estão morando na rua. Nós podemos passar na Rua Bahia, na Rodolfo Malar, na Praça Rodolfo Malar ali, né? Na Rua Montes Claros, que a gente vê o grande número de pessoas dormindo nas ruas e a maioria deles com a faixa etária acima dos 40 anos. E antes a gente não viam essas pessoas nas ruas. Elas são de Pirapora ou elas chegaram para Pirapora? A maioria delas é de Pirapora. Alguns filhos de Pirapora, alguns moram aqui há muitos anos, perderam toda a família e hoje não tem ninguém, sentem uma falta de afeto, do seio familiar, que inclusive é uma das coisas que nós damos na comunidade, né? O carinho, o aperto de mão, o abraço, envolver essa pessoa conosco é muito importante, porque muitos deles estão nas ruas por isso. Porque, igual você disse, as pessoas são mais velhas as que estão na rua hoje em Pirapora. São pessoas que perderam o emprego. Ontem mesmo atendemos em nossa comunidade um rapaz que nos procurou, que já está desempregado e não consegue emprego. Vimos a ficha dele, ele não tem problema com a justiça, mas não consegue emprego. E ele já trabalhou em empresas em Pirapora, teve que sair de Pirapora e voltou com a família porque não deu certo em outra cidade e agora não consegue emprego. Então isso leva um homem, principalmente porque a maioria são homens que estão na rua hoje, a perder a hombridade, a perder a dignidade dele. E a pessoa entra em desespero, né? A pessoa entra em desespero. E o homem, ele tem esse instinto caçador, esse instinto de pai, de quem vai cuidar da família. Quando ele se vê num espaço onde os filhos pedem comida e ele não consegue, ele se desespera. E o primeiro lugar que ele vai é para a rua pedir. E quando ele não acha esse apoio, não acha alguém para estender a mão, que infelizmente nós somos humanos e muitas vezes nós discriminamos mesmo porque está sujo, porque está mal cheiroso, porque está andando pedindo, ele se vê sozinho, se vê jogado, se vê... Aí o próximo passo é os amigos, e esses amigos, os amigos que usam droga, que bebem, que estão no alcoolismo. Muitos deles, Irani, nos relatam que o único alimento que eles têm é o que eles recebem na comunidade. E por falar em alimento que eles recebem na comunidade, Luciana, nós vamos a um pequeno intervalo e a gente volta já, onde você vai conhecer o trabalho da comunidade para saciar a fome dessas pessoas que hoje estão nas ruas de Pirapora. Nós voltamos já.